Olá, eu sou Liboni e eu sou o diletante profissional. Hoje eu quero falar sobre um livro. Esse livro chama S. Ele foi escrito pelo J.J. Abrams e pelo Doug Dorst. O J.J. Abrams, para quem gosta de cinema, séries, com certeza conhece. Ele é o criador de Lost e várias outras séries aí, além dos filmes, as continuações do Star Wars, o remake de Star Trek. Ele é o cara. Tudo que você vê produzido pelo tal Bad Robot é o J.J. Abrams que está por trás. E Abrams ele tem uma fama meio esquisita, né? Assim, de começar bem as séries e nunca conseguir terminar bem. Mas. É... eu acho que eu entendo qual é a dele. Ele parte de uma ideia muito pitoresca ali, diferente, intrigante, cria um mistério. E ele nunca quer dar uma resposta para esse mistério. Então, os fins dele são desanimadores, assim, porque toda a história que ele cria é em torno de uma dúvida e ele nunca responde aquela dúvida. Isso é o grande lance das séries, de tudo que o Abrams produz. Esse livro, assim, ele é tido como escrito por ele, mas eu não acredito que ele escreveu de fato o livro. Eu até vi uma entrevista com ele sobre esse livro. Ele tinha essa ideia de duas pessoas usando um livro para se comunicar, fazendo anotações e trocando livro entre elas. Ele bolou essa ideia e passou para esse cara que é o Doug Dorst, que o Doug Dorst ele é famoso por ganhar um programa lá dos Estados Unidos que é tido só os gênios ganham, né? O tal do Jeopardy. Eu acho que ele ganhou duas vezes o Jeopardy. E ele escreveu alguns livros em parceria com outras pessoas. É, assim, o que eu posso falar? Esse S ele não é um livro que você vai atrás dele porque você está procurando assim um grande romance, uma grande arte escrita, um valor literário muito grande. Ele é um livro que você vai atrás dele porque ele é muito curioso. O S ele são três livros dentro de um só. Eu fiz o vídeo mexendo aí no livro, tem até um trailer que eu achei da Intrínseca que é bem bacaninha. Eu vou deixar o link aí na descrição. É, por quê? Porque o vídeo ele parece meio um unboxing e é a coisa mais brega da internet é o raio do unboxing, mas eu acho necessário porque senão vocês não vão entender o que eu estou falando. Você compra o livro, vem essa capinha, esse S. Você tem que abrir ali o selo que prende o livro. E dentro tem um outro livro que é o Navio de Perseu, The Ship of Theseus. E esse livro, um livro antigo, escrito por um escritor fictício, tal do V.M. Straka. E o Straka ele escreveu numa língua que não se sabe exatamente ali, ele escrevia em várias línguas, esse autor fictício. E ele tem um tradutor também fictício, que é o F.X. Caldeira. E esse tradutor fictício, esse seria o último livro do Straka, antes da morte dele. E nesse livro o tradutor faz uma série de notas de rodapé, além de uma introdução, onde ele fala sobre as questões da identidade que envolve o Straka. Esse escritor imaginário ele teria uma grande dúvida em torno de quem é o Straka. E o que ele fazia, se ele era um tipo de um terrorista, um libertário, um guerrilheiro. Então, a história do Straka ela é bem complexa e a identidade de quem é o Straka seria um grande debate no mundo literário nesse universo fictício onde existe o navio de Perseu. Então, você pega o livro, você vai ler ao mesmo tempo esse livro que é o Ship of Theseus, né, o navio de Perseu, que é um livro muito legal. É a história de um cara que acorda sem memória numa orla, numa cidade.
portuária. A única coisa que ele tem é um papel no bolso com esse S estilizado que tem na capa essa contracapa do livro. E ele começa a andar pela cidade, e nessa cidade ele é raptado e jogado num navio muito sinistro, e para onde ele parte para uma viagem como sequestrado, e várias coisas vão acontecendo com ele. Então, durante o livro, você também tem a questão de quem é esse personagem, que ele não tem nome no livro todo, o nome dele é sempre S. E, é um livro muito intrigante, assim, é um livro com cara de livro antigo, é um livro bem escrito, é um livro divertido. É uma história muito interessante, a história do S, do navio de Teseus, assim, Perseus. Ele é um livro muito divertido em si. Mas, além dele, você tem essa outra camada, que são as pistas que esse tradutor deixa, que o Caldeira deixa nas notas de rodapé. E, além disso, você tem um casal que está se comunicando pelo livro. É um cara que é um acadêmico da área que estuda especificamente o Straka e tenta descobrir quem é o Straka. E uma menina que trabalha na biblioteca, num tipo de arquivo da universidade, que ela descobre o livro com as anotações do cara e ela começa a responder as anotações dele. E ele vê que a menina respondeu, ele começa a responder as anotações dela. Então você vai tendo ao decorrer do livro a conversa dos dois, que é muito interessante também, que é uma série de coisas envolvendo o que está acontecendo, a busca por quem é o Straka e a história de quem é o Straka vai se desenrolando nessa margem do livro. Além da margem tem esse monte de anexo, esses cartões postais. A parte da história das margens se passa no Brasil, porque esse tradutor é brasileiro, né? Esse tradutor fictício. E tem o livro como peça gráfica, como objeto, é um negócio fantástico. Você tem os cartões postais, você tem jornais, você tem guardanapos, você tem páginas escritas, você tem. É uma preciosidade esse livro em termos gráficos. É muito interessante, é muito legal de manusear, muito legal de ver. Ele é difícil de ler no sentido assim, ele é difícil você ficar segurando o livro, as coisas vão caindo, você não pode perder as coisas de lugares. Então, não é um livro muito fácil de ler nesse sentido. Ele não é um livro portátil, é um livro que você põe na bolsa, leva para qualquer lugar e lê um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Tanto que assim, eu comprei esse livro lá em 2013, quando ele foi lançado, e fui ler agora, né? São 7 anos já. E porque eu nunca tinha um momento, um tempo onde eu sentasse e podia ler, assim. Nunca me dispus dessa forma, a ler de forma contínua esse livro, parado em casa. Eu sempre li muito em trânsito, e agora, com a pandemia, a gente não existe mais em trânsito, né, na vida das pessoas. Então eu peguei, sentei e li esse livro, e ele é muito divertido, ele é muito interessante. Eu não vou falar para vocês comprarem o livro, esse vídeo, assim, eu tô falando sobre o livro para quem tiver curiosidade. E para caso alguém tenha feito igual eu, comprado esse livro lá atrás e nunca leu, aproveite e lê, porque é bem divertido, é bem interessante. Porque eu vou até pôr um link aí da Amazon para vocês, se vocês quiserem comprar, ou se vocês quiserem comprar outras coisas ali pelo link, mas é, o livro está à venda no Brasil em inglês por R$ 217. E em português, versões usadas, que a gente não pode garantir que vai vir com todos os adereços, né, todas as coisas dentro, por no mínimo R$ 245. Então, assim, não, o livro não vale mais de R$ 200. Na época, eu acho que eu não cheguei a pagar nem R$ 50. Eu comprei muito barato esse livro. Infelizmente, a versão nacional dele foi publicada pela Intrínseca, que é uma coisa assim impressionante, uma editora nacional ter tido o trabalho de traduzir esse livro, que é extremamente complexo, ter tido o trabalho de fazer a impressão de todos os materiais, que são todos em materiais diferentes. Tudo é um livro muito, muito complexo, muito cheio de detalhes visuais. Mas a Intrínseca fez isso, ela vendia por R$ 100 esse livro, mas está esgotado. Você só encontra daí na mão dos vendedores de sebo. E então assim, não vale esse preço, mas se você tiver em casa, leia o livro. Ele é muito divertido. Ele é muito bacana, ele foi um negócio que eu achei assim, eu comprei
Eu nunca tinha lido por mil motivos. E quando eu li, eu falei, nossa, podia ter lido antes, porque ele é muito legal. Então é isso que eu queria falar. Esse é o livro S. Se você já conhecia, se você não conheceu, se eu deixei você com curiosidade e vontade de ler e você não tem o livro, desculpa. Mas é isso. Então, até mais. Se você já leu esse livro, se você tem, deixe nos comentários e fala aí o que você achou. Valeu!